Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vimos já nosso conteúdo sobre as cidades brasileiras, né? Vamos fazer uma revisão para ficarmos craque, para sairmos bem em nossas trilhas, ok? Então tá, nós falamos sobre as cidades brasileiras, né? Sabemos que algumas surgiram espontaneamente e outras foram planejadas, não é isso? Então vamos rever? Então tá. As cidades brasileiras, né, a maioria delas, elas foram se desenvolvendo naturalmente. Como assim? Foi a partir de aglomerações de pequenos povoados, né? Tem um povinho aqui, outro ali, cada vez ia chegando mais, ia tendo necessidade de abrir um comércio, necessidade de aumentando mais as partes que eles poderiam precisar, né? E aí foi crescendo, né? Até se tornar um pequeno povoado. E onde que geralmente surgiam esses povoados? Ao redor de quê? Então é ao redor de um forte, de uma igreja, né? De um rio, de pousadas de tropeiros, né? E assim foram surgindo o quê? Os pequenos povoados. E as cidades brasileiras, né? As cidades planejadas, como é que elas são? Elas são construídas com base em projetos, né? Você vai projetar, você vai organizar tudo, né? Para melhoria de quê? Das pessoas, organização do espaço urbano, né? Então tem toda uma organização. Essa parte aqui vai ser as casas residenciais, outro lugar vai ser comércio, outro lugar será indústria, essa parte está destinada para a escola, então tem tudo um planejamento. Então as cidades planejadas têm um lugar certinho para cada coisa, né? E veja bem, as indústrias também, os comércios, postos de saúde, saneamento básico, via de circulação, garantindo o quê? A qualidade de vida para a população. Então, assim surge uma cidade planejada, que é o caso de Brasília, que nós já vimos, né? Houve todo um planejamento, né? Vamos lá. No Brasil, as cidades planejadas são quase todas relativamente novas. Não tem uma que tem mais de 50 anos, 60, são todas mais novas, né? E o que facilita, né, o surgimento? A localização geográfica também favoreceu para o surgimento e crescimento de algumas cidades, né? No sul do Brasil, por exemplo, o que favoreceu? Foi a rota dos tropeiros, que eles iam andando, fazendo trocas, né? Fazendo comércio com os cavalos, levando o charque, né? E aí onde eles passavam, né? Favoreceu também a formação de quê? De cidades, né? Todo município tem uma história, né? Mas a história de cada uma é diferente, certo? Muitos municípios do Brasil surgiram de forma espontânea, né? Naturalmente, foi espontânea, não foi nada planejado. Começaram com pequenos povoados que foram crescendo e foram se transformando em cidades. É o caso de Cuiabá. Cuiabá tem a sua história, então cada município tem uma história. Surgiu também de forma espontânea, por causa do quê? Do fluxo do ouro, né? Como havia muito ouro, as pessoas, 4 cantos do Brasil ficou sabendo e vieram várias pessoas para cá, né? E aí surgiu-se Cuiabá de forma espontânea, não foi nada planejada. Isso aqui foi há muito tempo atrás, né? Nós temos essa imagem da nossa cidade de Cuiabá. E hoje, né? Ela está assim, né? Uma cidade bem grande, uma cidade bonita, né? Que nós vivemos nela, né? Sabemos muito bem como a nossa cidade é. Outro nome, né, para zona rural é o quê? É o campo, né?
Então, zona rural também recebe nome de campo, né? E a zona urbana ou cidade é sempre parte de um município. Um município é formado por sua zona rural e sua zona urbana. Temos zona urbana aqui próximo da nossa cidade? Sucuri, né? Sucuri é aqui perto, né? E é uma zona rural. As pessoas vão e vêm, mas faz parte de uma zona rural. É um exemplo de zona rural aqui da nossa cidade, né? Aqui nós temos o que? Palmas. Nós já vimos anteriormente, né? Que Palmas é uma das mais novas cidades, né? Planejada, né? Ela surgiu no modo planejado. Veja como Palmas tem as ruas largas, né? Tem as partes destinadas para a praça, né? As casas, o comércio. Então foi tudo planejado onde iria ficar cada coisa. Então Palmas surgiu de modo planejado, né? Vamos falar também de Curitiba, né? Que surgiu de modo espontâneo, com aglomeração de pessoas, né? Foi chegando pessoas vindo de vários lugares do nosso país, dos imigrantes que vieram de outros países, né? E aí foi o quê? Foi crescendo. E ela é hoje o quê? Uma grande metrópole, né? Uma grande cidade, né? Que desde o início da sua história, né? Ela foi povoada por pessoas vindo de diferentes lugares do mundo e do nosso país, certo? Aqui nós temos, né? Rua das Flores, em Curitiba, né? Um lugar muito bonito. Vejam só que beleza é Curitiba, né? Cidades e suas funções. Vimos também que todas as cidades têm as suas funções, né? As cidades que são capitais, elas desempenham o quê? Função administrativa, né? E temos a cidade onde há grande movimento de compra e venda de comércios, que essas cidades são o quê? São cidades comerciais, né? Elas têm um grande movimento de pessoas, né? No caso, Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte são exemplos de cidades religiosas, onde os romeiros muitas vezes eles vão de caravana, né? Passam dias em ônibus até chegar nesse lugar e lá, né? Fazer as suas devoções. Então, são exemplos de cidades religiosas, né? São Paulo. São Paulo é considerada cidade comercial, pois desenvolve o quê? Transações comerciais e de prestações de serviço, como os financeiros, os médicos e entre outros, né? Médicos que têm uma especialidade que muitas vezes não tem na cidade onde você mora, né? Você viaja para um lugar que tenha. E São Paulo é um lugar que tem muitas especialidades médicas, muitos tipos de comércios também, né? Porto Seguro, né, na Bahia e Paraty, elas são duas cidades antigas, né? Elas são consideradas antigas, né? E históricas e que hoje são importantes centros turísticos. Lembram de Brasília que nós falamos, né? Ela é considerada o quê? Uma cidade planejada e possui função política administrativa, porque lá é que ficam os nossos representantes políticos, né? E em uma cidade formada de modo espontâneo, pode ser criado bairros planejados. Uma cidade, né? Tá lá. Como Cuiabá, por exemplo. Podemos criar um bairro planejado dentro de uma cidade que é espontânea? Sim, podemos sim. Tem vários bairros aqui que são planejados, mas a cidade surgiu de forma espontânea. Ok? Recordaram aí? Então tá. Tchauzinho.